Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje nós vamos estudar o cientista francês chamado Charles-Augustin de Coulomb, que matematizou a eletricidade em 1784. Não sai daí, eu já volto. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Bom, na aula anterior nós estudamos dois cientistas chamados Dufay e Benjamin Franklin que investigaram os princípios que governam os corpos elétricos entre 1730 e 1760 e eles descobriram basicamente, nós vimos, que há dois tipos de eletricidade nos corpos, eletricidade positiva e eletricidade negativa. E através da fricção, um tipo de eletricidade passa para o outro corpo, um fica com excesso de um tipo de eletricidade, outro fica com excesso de outro tipo de eletricidade, e nessa circunstância se diz que os corpos então estão eletrizados, eles começam a apresentar propriedades elétricas como faíscas, fagulhas, forças de atração e repulsão. Então esses princípios, na verdade, eles não envolviam nada, vocês perceberam, de matemática. Eram os princípios que nós chamamos de qualitativos, diferente dos princípios quantitativos, que são os princípios matemáticos. E nas aulas 4 e 5, se eu não me engano, que a gente falava lá sobre a linguagem da física, a física e a medição, nós vimos que o objetivo da física é determinar as leis da natureza, mas não de qualquer maneira, é determinar as leis matemáticas, sobretudo as leis matemáticas que regem os fenômenos. E quando isso acontece, o conhecimento dá um salto, novas descobertas são feitas porque é possível começar a deduzir consequências dos fenômenos e descobrir outros fenômenos. Então, o objetivo da física é determinar essas leis matemáticas. Mas como vocês perceberam, nem Dufay e nem Franklin conseguiram determinar princípios, leis que eram matemáticas. Eles descobriram somente princípios qualitativos, um corpo eletrizado com outro, ocorre uma força de atração, ocorre uma força de repulsão e assim por diante. Alguns cientistas ingleses já haviam levantado hipóteses para a matematização dessa força elétrica e força de atração e força de repulsão elétrica. Por exemplo, Henry Cavendish, que eu já citei aqui para vocês, e Joseph Priestley, por exemplo, tinham levantado a hipótese que a força elétrica entre corpos eletrizados ela era proporcional ao inverso do quadrado da distância, que na verdade era a hipótese de Newton. Newton tinha descoberto que a força gravitacional entre os planetas, entre os corpos, era proporcional ao inverso do quadrado da distância entre esses corpos. E o próprio Newton tinha a hipótese, como eu disse já para vocês, de que havia uma relação entre a força elétrica e a força gravitacional. E ele desconfiava que a força elétrica, se fosse a mesma força gravitacional, então também seria proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, esses dois seguidores de Newton, Henry Cavendish e Joseph Priestley, acreditavam, tinham essa hipótese de que a força de atração ou repulsão elétrica era proporcional ao inverso do quadrado da distância, que era o mesmo tipo de força da força gravitacional. Mas eles nunca tinham conseguido testar isso, provar isso. E por uma razão muito simples. Por exemplo, como você vai conseguir medir a eletricidade dos corpos? A questão da época, não existia nenhum instrumento capaz de medir a eletricidade do corpo. Por exemplo, a gente sabe que se pegar um plástico, fazer o atrito ali, esse corpo vai ficar eletrizado. Tá, ok, mas como é que eu vou medir essa eletricidade aqui? Como eu vou medir esse fluido elétrico que está aqui dentro, como eles imaginavam? Como eu vou medir essa quantidade de carga elétrica? Como eu vou determinar exatamente, matematicamente, a quantidade? Eu nem vejo essa eletricidade, está dentro do corpo. Como que eu vou fazer isso?
Então eles não tinham ideia de como poderia ser matematizada essa quantidade de carga elétrica, essa quantidade de fluido elétrico, um fluido invisível, que nem tinha certeza se existia ou não. Como que vai se medir uma coisa dessa? Então isso só foi solucionado cerca de 30 anos depois de Dufay e Benjamin Franklin, pelo cientista francês, um engenheiro militar, na verdade francês, chamado Charles-Augustin de Coulomb, que a gente costuma falar mais aportuguesado como Charles Coulomb. E basicamente Coulomb inventou um dos instrumentos mais belos da física, chamado balança de torção, que era um instrumento capaz de medir pequenas forças elétricas. E para você entender como funcionava a balança de torção, ou como funciona a balança de torção, você precisa entender como as forças eram medidas até a época de Coulomb. Existia a balança estática de Arquimedes, que é aquela balança que todo mundo conhece, com 2 pratos, que você consegue equilibrar 2 corpos. Aquela balança, basicamente, também pode ser entendida como uma forma de medir uma força exercida por um peso de um corpo. E essa balança tem um inconveniente, naturalmente, que ela só consegue medir forças verticais. E ainda ela depende da gravidade dos corpos para ela funcionar. Mas em 1676, o famoso cientista chamado Robert Hooke, que muitos de vocês já devem ter ouvido porque foi quem descobriu a célula, ele encontrou uma relação de proporcionalidade entre a força exercida numa mola e a deformação dessa mola. Ou seja, quanto maior a força exercida para deformar uma mola, maior vai ser a deformação da mola, e essas duas relações são proporcionais, a força e a deformação numa mola. Essa lei foi chamada de lei de Hooke. E a partir dessa descoberta de Hooke foi criado o chamado dinamômetro, um instrumento para medir forças usando uma mola, que nós temos até hoje, por exemplo. E com o dinamômetro se tornou possível medir forças horizontais, porque você pode, por exemplo, acoplar uma mola num corpo e medir a força que está sendo exercida horizontalmente, sem a necessidade da intermediação da gravidade, por exemplo, como era o caso, por exemplo, da balança de Arquimedes. Mas qual era o inconveniente ainda do dinamômetro? Ele não era capaz de medir forças tão pequenas, por exemplo, como a força elétrica entre 2 corpos. Para isso você precisaria de uma mola extremamente sensível, e ainda assim não seria possível, porque o dinamômetro depende do contato com a mola, e se você entrasse em contato com um corpo eletrizado, logo a carga passaria para a mola, ou parte da carga passaria para a mola, e você não conseguiria fazer a experiência. Então, nenhum dinamômetro, o dinamômetro inventado por Hooke, por exemplo, em 1676, não servia para medir as forças elétricas, simplesmente. E aí, em 1784, 1785, Coulomb publicou algumas pesquisas onde ele descrevia essa balança de torção. Em 1785, ele publicou Mémoires de Mathématiques et Physique de l'Académie Royale des Sciences. Desculpe pelo francês fluente aí. Então, ele apresentou nesse estudo de 1785, e antes, ele publicou em 1784, a pesquisa teórica experimental sobre a força de torção e sobre a eletricidade de fios de metal. Em 1785, ele publicou Mémoires de Mathématiques et Physique de l'Académie Royale des Sciences, Memórias de Matemática e Física da Academia Real de Ciência. E ele apresentou, então, nesses estudos, principalmente no primeiro, a sua balança de torção. E, basicamente, ele, nessa pesquisa, ele descobriu que fios apresentam também elasticidade à torção. E eles se comportam de uma maneira semelhante à lei de Hooke, exercida sobre as molas, por exemplo. Ao torcer um fio, você tem uma elasticidade e a força de torção é proporcional ao deslocamento angular do fio, ou seja, ao ângulo de torção do fio, semelhante à força que deforma uma mola, é uma força que deforma a torção de um fio, o ângulo de torção de um fio. Então é interessante porque Coulomb era um engenheiro,
Ele não estava estudando eletricidade, não era muito ligado ou afeito ao estudo da eletricidade. Na verdade, ele estava estudando as propriedades elásticas dos fios, as resistências às torções que os fios tinham, e ele descobriu essa relação entre a força e o ângulo de torção. E o que ele fez, na verdade, foi mostrar a aplicação dessa sua descoberta, da relação entre a força de torção e o ângulo de torção, num tema científico atual, comum na época, que eram as forças elétricas. Então Coulomb construiu a sua famosa balança de torção para ser aplicada nessa medição da força elétrica entre os corpos, que nada mais era do que uma haste com uma esfera metálica pequena na ponta, suspensa por um fio. E ele tinha uma outra esfera metálica, tinha um dispositivo que ele conseguia eletrizar essas duas esferas, né, que eram iguais, e conseguia eletrizar igualmente as duas, e a partir da força de repulsão entre as duas, ele conseguia medir o ângulo de torção no fio e, consequentemente, a força, porque a força era proporcional ao ângulo de torção. E com a sua balança de torção, ele conseguiu fazer essa medição para várias distâncias diferentes entre as duas esferas eletrizadas e também repetiu essa experiência para esferas de vários tamanhos diferentes, que implicava quantidade de eletricidades ou de eletrização diferentes também. Quanto maior a quantidade de carga que se acumulava ali nas esferas. E a partir dessas experiências, ele chegou uma relação matemática entre a força, distância, quantidade de carga nas esferas, ou basicamente a força é proporcional ao quadrado da quantidade de carga, ou da quantidade de fluido elétrico, ou da quantidade de eletricidade, e a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, confirmando a tese lá de Newton, a hipótese de Cavendish, de Priestley, que desconfiavam já que a força de atração e repulsão elétrica era proporcional ao inverso do quadrado da distância. Essa relação matemática entre a força, a quantidade de carga e distância foi conhecida posteriormente como a lei de Coulomb. Ele encontrou uma lei quantitativa na eletricidade, uma lei matemática que governa as forças de atração e repulsão elétricas. Bom, a gente podia se perguntar qual foi a grande contribuição dessa descoberta de Coulomb. Na verdade, essa descoberta de Coulomb tornou possível determinar exatamente a quantidade de carga num corpo elétrico ou num corpo eletrizado. Você deve lembrar que eu disse para vocês que um dos grandes problemas que havia na época era sobre como determinar a quantidade de eletricidade ou a quantidade de fluido elétrico, ou a quantidade de carga elétrica num corpo eletrizado, sendo que você não consegue enxergar esse fluido elétrico, você não consegue enxergar essa eletricidade, ela está dentro do corpo, você nem sabe se é um fluido, o que é. Então, como determinar a quantidade exatamente, como medir isso? Então, ninguém tinha a mínima ideia a respeito disso. Mas foi exatamente o que a experiência de Coulomb foi capaz de determinar, descobrir. Porque, veja, ele havia descoberto que a força elétrica entre os corpos era proporcional, esse símbolo aqui é proporcional, tá? A força elétrica entre os corpos era proporcional à quantidade de carga nesses corpos eletrizados e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? Então, isso aqui eu posso escrever com uma forma de uma equação que é igual, a força elétrica é igual a uma constante, vezes a quantidade de carga ao quadrado, tudo isso divididos pela distância ao quadrado. E eu posso isolar aqui a quantidade de carga, então, por exemplo, passo para lá o D, passo para lá o K. Então veja que interessante, ele descobriu essa expressão, a lei de Coulomb, basicamente, que a força pode ser medida pela balança de torção. A distância também pode ser medida. Então ele conseguia medir esses valores e determinar matematicamente a quantidade de carga que haviam em dois corpos eletrizados. Ou seja, em outras palavras, é possível determinar matematicamente a quantidade de carga de um corpo eletrizado, medindo a força elétrica entre dois corpos eletrizados e a distância entre eles. E essa descoberta foi
tão importante que a unidade de medida dessa quantidade de carga elétrica passou a se chamar Stat-Coulomb. Ou seja, um corpo poderia estar eletrizado com 1 Stat-Coulomb, 2 Stat-Coulomb, 3 Stat-Coulomb. E o que seria esse Stat-Coulomb? 1 Stat-Coulomb seria exatamente a quantidade de carga elétrica que produz uma força de 1 dina, que era a unidade que eles usavam para medir força, numa distância de 1 centímetro entre dois corpos eletrizados com iguais quantidades de carga. Então, 1 Stat-Coulomb de carga seria a quantidade de carga capaz de gerar uma força de 1 dina em um corpo que igualmente eletrizado que está 1 centímetro de distância entre ele. Então é só você imaginar que as duas esferazinhas, entre elas 1 centímetro de distância. Então a medição da força seria de 1 dina, a força elétrica de repulsão no caso entre eles, né? Poderia ser atração, mas repulsão entre eles. Então a quantidade de carga elétrica aqui desses dois corpos de 1 Stat-Coulomb seria a quantidade de carga elétrica capaz de gerar uma força de 1 dina em dois corpos eletrizados igualmente a 1 centímetro de distância. Hoje, a unidade de medida de carga elétrica, de quantidade de carga elétrica, não é mais Stat-Coulomb, mas é 1 Coulomb. E o símbolo é C. E 1 Coulomb seria a quantidade de carga elétrica capaz de gerar uma força de 1 Newton na distância de 1 metro entre dois corpos igualmente eletrizados em unidades do sistema internacional. Então hoje a gente não usa mais o Stat-Coulomb, nem a dina e nem o centímetro para medir distância, mas a gente usa o Newton para medir força, o metro para medir a distância no sistema internacional e a unidade oficial de quantidade de carga elétrica é o Coulomb. E isso é interessante porque você vai ver por aí dizendo que a lei de Coulomb é uma lei que foi criada para calcular forças elétricas. Isso não é verdade, isso não está certo. Você vai ver até em livros didáticos dizendo isso. A lei de Coulomb é uma lei que permitiu calcular a quantidade de carga dos corpos através da medição da força numa balança de torção. Essa foi a grande contribuição de Coulomb na história da ciência. Ele determinou essa lei, essa relação entre força elétrica, quantidade de carga e distância entre corpos eletrizados, que tornou possível calcular a quantidade de eletricidade nos corpos eletrizados, ou a quantidade de carga elétrica nesses corpos. Essa foi a grande contribuição de Coulomb e que é a lei de Coulomb, e que se entende errado até hoje, né, nos livros didáticos, professores de física, etc., não entendem esse processo muitas vezes. E por isso que até hoje o Coulomb não é unidade de medida de força, não. O Coulomb é unidade de medida de carga elétrica, porque foi essa a grande contribuição de Coulomb. E outra coisa equivocada é supor que Coulomb era um estudioso da eletricidade. Não, ele nunca foi um estudioso da área da eletricidade. O objetivo principal de Coulomb era mostrar a sua descoberta sobre a elasticidade dos fios que ele estava estudando. Mas, ironicamente, ele se tornou mais conhecido pelas suas descobertas na eletricidade do que mesmo por aquilo que ele estava estudando, que era sobre a elasticidade dos fios. E essa não é a única ironia na história de Coulomb. Por exemplo, um dos maiores pesquisadores da área da eletricidade, aí sim, era o cientista que eu já citei para vocês, o Henry Cavendish. Ele, por exemplo, foi quem pesquisou o peixe tremelga, por exemplo, que depois levou à descoberta da pilha. O Henry Cavendish foi quem levantou a hipótese da lei matemática da atração ser proporcional ao inverso do quadrado da distância. Então, o Henry Cavendish foi sim uma pessoa, daí sim, que se dedicou boa parte da sua vida estudando a eletricidade. Mas veja bem, veja a ironia, em 1798, Henry Cavendish usou a balança de torção para medir a força gravitacional entre dois corpos pequenos, o que era uma coisa muito difícil e que confirmava a teoria de Newton, a teoria da gravitação universal. E como a gente já sabe, não foi Cavendish
que inventou a balança de torção. Ele não usou a balança de torção de Coulomb, ele usou um projeto de um amigo dele chamado John Mitchell, que em 1784, também na mesma época que Coulomb, havia feito um projeto de uma balança de torção, mas ele nunca chegou a executar esse projeto, ele nunca chegou a construir a balança de torção. E Coulomb tinha construído, como a gente já sabe, em 1784 ele publicou, quer dizer, ele já tinha inventado antes disso. Mas Cavendish ficou mundialmente conhecido e a posteridade o conhece por ser aquele que fez o experimento da balança de torção que confirmou a força de atração gravitacional. Ou seja, ele é lembrado pela balança de torção. Enquanto que Coulomb, que foi quem inventou a balança de torção, não é lembrado pela balança de torção, é lembrado pelos seus estudos de eletricidade, que ele nem se dedicava. Então veja a ironia do destino. Hoje, Cavendish não é lembrado pelos seus estudos de eletricidade, mas sim pela balança de torção que nem foi ele que inventou e nem teve a ideia. E Coulomb não é lembrado pela balança de torção que ele inventou, mas pelos estudos de eletricidade que ele nem se dedicava. Então, às vezes, se passa a vida inteira buscando uma coisa e no final você vai ser lembrado por outra. Muitas vezes vai ser lembrado por uma coisa que você nem suspeitava, que você nem considerava importante. Por isso que a gente não pode desprezar nada nessa vida, achando que não tem importância. O futuro pode surpreender a gente. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai fazer alguns cálculos aplicando essa lei que Coulomb descobriu. Valeu, pessoal. Fortalece no like. Fui!